Caçadores de Relíquias passou de um dos maiores reality shows da televisão para uma franquia que muitos fãs mal conseguem reconhecer hoje em dia. Durante anos, milhões de pessoas sintonizavam semanalmente para assistir a Mike Wolf, Frank Fritz, Daniel Colby e toda a equipe transformarem lixo esquecido em verdadeiros tesouros. Mas nos bastidores, controvérsias, desentendimentos pessoais, problemas de saúde e incidentes chocantes começaram aos poucos a destruir o programa. Esse declínio não aconteceu do dia para a noite. Ele foi construído passo a passo, alimentado por anos de tensão e turbulência. Afinal, o que realmente causou o colapso da série? Será que um boato de traição e um acidente quase fatal levaram a série além do ponto de retorno? Acompanhe a história para descobrir os reais motivos por trás da queda do programa. Houve uma época em que a série era o refúgio do público, o entretenimento de lei de quem era apaixonado pelo gênero. Pode-se dizer que a produção foi uma verdadeira febre em seu auge. Mesmo com episódios lançados semanalmente, o impacto era tão grande que as pessoas reassistiam às reprises várias vezes enquanto esperavam pela próxima atualização. Pelo menos, era assim que as coisas funcionavam antes de a franquia começar a cambalear com golpes vindos de todos os lados. Atualmente, a comunidade do programa enfrenta uma queda drástica. A química tão amada pelos fãs foi quebrada e, como resultado, a audiência despencou de mais de 5 milhões de telespectadores para menos de 1 milhão. O público simplesmente acordou um dia e descobriu que o trio querido havia perdido um de seus pilares fundamentais. De repente, um episódio foi ao ar e Frank sumiu de todas as cenas. Mesmo quando os fãs invadiram as redes sociais em busca de respostas, só encontraram silêncio. Sem o trio original, a produção começou a parecer genérica e comum, perdendo todo o charme de sua era de ouro. Agora, a série sofre com a migração do público e a perda de relevância cultural. Olhando para a origem dessa história, ninguém imaginaria que o rumo seria esse. Quando o programa estreou nas telas em 2010, trouxe algo totalmente inovador. Em vez daqueles dramas roteirizados de sempre, a proposta era mostrar a realidade nua e crua de pessoas autênticas revirando celeiros e galpões atrás de tesouros esquecidos. As pessoas viam partes de suas antigas infâncias, das casas dos avós ou de lugares históricos de suas próprias regiões ganhando vida na tela. Aquela audiência fiel com milhões de pessoas por semana não era brincadeira. A loja de Mike, a Antique Archaeology, virou até ponto turístico disputado. O nome da marca cresceu muito além do que Mike havia planejado no início. Com o passar dos anos, o sucesso atingiu patamares inacreditáveis, e foi por isso que o afastamento e a posterior morte de Frank fizeram com que essas conquistas desabassem. Mas como isso aconteceu? A dupla não eram apenas colegas de elenco, eram amigos de longa data que compartilharam estradas, frentes de ferro velho e lanchonetes de beira de estrada por toda a América. No entanto, por volta da 21ª temporada, algo começou a parecer errado. No fim das contas, a situação culminou no sumiço de Frank. Mike e os executivos do programa preferiram manter o silêncio sobre o sumiço, mas Frank acabou vindo a público para apontar o dedo para eles, afirmando que a equipe foi a causa de seu desligamento repentino de tudo o que envolvia o programa. Sim, ele havia começado a se afastar, e novamente, quando os fãs questionavam o que estava acontecendo, ficavam sem resposta. Coube ao próprio Frank se manifestar para tentar limpar o seu nome. Ele alegou que o programa começou a mostrar fortes sinais de disputa de poder com o avançar dos episódios. Segundo ele, a edição e o foco ficaram totalmente voltados para Mike, deixando-o de lado. Ele afirmou que passou a ser tratado como um eterno coadjuvante, apesar de ser amigo de infância de Mike e co-criador da química que ditava o ritmo do show. As coisas pioraram de vez depois que Frank se afastou para uma grande cirurgia na coluna em 2020. Independentemente de qualquer tensão na amizade, ele acreditava que os dois eram próximos o suficiente para deixar as diferenças de lado diante de problemas graves de saúde.
Naquele momento delicado de sua vida e carreira, ele esperava que Mike entendesse isso também. Mas infelizmente ele estava enganado. De acordo com Frank, Mike nunca ligou para saber de sua recuperação, não tentou contato por meio de intermediários e nem sequer buscou informações de forma indireta. Esse silêncio, após 40 anos de amizade, magoou Frank profundamente, fazendo com que ele decidisse expor a briga de vez para o mundo. Ele soltou o verbo nas redes sociais e expôs toda a sua dor. E não parou por aí. O cara nunca recusava um convite para falar sobre essas diferenças em entrevistas. Como ele era o grande favorito do público, não demorou muito para os fãs comprarem a sua briga. Muita gente começou a declarar abertamente que boicotaria o programa até que Frank fosse trazido de volta. E do jeito que ele realmente era, não da forma distorcida que Mike estava tentando pintá-lo. Isso dividiu os fãs e causou uma rachadura violenta na audiência. Mike virou o alvo principal de uma enxurrada de críticas na internet. O público começou a chamá-lo de egocêntrico, acusando o apresentador de chutar Frank para escanteio, só para ter o controle total da marca. Diante de tantos ataques virtuais, Mike até tentou acalmar os ânimos com uma declaração curta, dizendo que desejava o melhor para ele e torcia por sua recuperação total. Mas não colou. Para a galera que já estava de ranço, esse posicionamento pareceu frio demais, com cara de e-mail corporativo e não uma mensagem sincera e de coração para um amigo que estava sofrendo. A internet explodiu de vez. Nessa altura, Frank já estava sendo limpo das aparições na TV. E embora o sumiço fosse por conta de uma cirurgia, a culpa continuava caindo toda nas costas de Mike. Afinal, quem era o vilão da história? O aumento no vício de Frank nem era culpa dele. Com o clima pegando fogo, Mike perdeu a paciência, saiu do personagem e resolveu quebrar o silêncio para desabafar. Ele revelou que um dos motivos para não ter chamado Frank de volta para a TV foram as complicações pós-cirúrgicas. Ele alegou que seu silêncio, na verdade, era uma tentativa de proteger o parceiro, que enfrentava uma batalha pesada contra o vício em analgésicos opioides e álcool, fantasmas que surgiram após a cirurgia. Segundo a versão de Mike, ele e a emissora estavam tentando ajudar Frank a se recuperar antes de dar o sinal verde para as gravações. Ao saber disso, Frank dobrou a aposta. Ele foi a público e acusou Mike de armar um complô para substituí-lo por seu irmão, Robbie, dizendo que a história do vício era pura desculpa. A verdade é que após a saída de Frank, a química na tela mudou completamente. O programa perdeu aquela fluidez natural. Aquela resenha, o bate-bola que fazia a gente grudar na TV, simplesmente sumiu. Frank podia ser o co-apresentador, mas era a alma da série. Ele tinha um charme rústico que equilibrava perfeitamente o estilo mais polido de Mike. Sem ele, o programa perdeu o rumo. Deixou de ser uma jornada entre amigos e virou puro negócio. Até os fãs mais fiéis admitiam que faltava algo. Mas se serve de consolo, apesar de toda a lavagem de roupa em público, os dois finalmente fizeram as pazes em maio de 2023, num reencontro emocionante. E quando Frank sofreu um derrame e partiu em setembro de 2024, Mike estava ao seu lado no hospital, provando que, no fim das contas, o amor de irmãos prevaleceu até o último suspiro. Após a perda, o History exibiu telas de homenagem na estreia da 26ª temporada e manteve as menções no início de vários episódios. O canal também preparou várias maratonas com os melhores momentos de Frank em outubro de 2024, celebrando seu legado de mais de uma década. Em um comunicado oficial, a emissora chamou Frank de um membro querido da família e um charme barbudo que faria muita falta. Mike dedicou a temporada inteira à memória do amigo e, em entrevistas recentes, apareceu visivelmente emocionado, definindo Frank como um sonhador essencial para o sucesso do programa por 15 anos. Danielle e Robbie também deixaram textos emocionantes na internet, elogiando o bom humor e a risada contagiante de Frank. Eles acharam que isso resolveria a situação, mas o estrago já estava feito, e as coisas só pioraram. O History foi, aos poucos, mudando de estratégia. Em vez dos realities tradicionais, o canal preferiu apostar em mini-documentários e derivados, como Trato Feito pelo País. Esses formatos exigiam menos deslocamento, elencos menores e edições bem mais ágeis. Era o combo perfeito,
mais barato de rodar e mais rápido de entregar. E embora a série ainda mantivesse uma audiência pesada na TV, não era o bastante para os engravatados da emissora, que preferiam surfar nas novas tendências do mercado. Por outro lado, Mike batia o pé e queria manter a essência da ideia original a todo custo. A emissora simplesmente jogou a toalha e parou de tratar a produção como sua grande atração principal. Esqueça o marketing agressivo ou aquelas chamadas comerciais gigantescas antes dos novos episódios. O programa foi empurrado silenciosamente para horários de menor audiência, com cortes drásticos nas reprises e nos eventos especiais. De uma hora para outra, a série perdeu o merecido destaque no site do canal e nas redes sociais. Ficou nítido que o canal sofria para encontrar alguém com o mesmo carisma e temperamento de Frank. E, ao perceberem isso, os fãs foram perdendo a paciência dia após dia. E, no fundo, Mike devia torcer para que essa enxurrada de boatos fossem o seu único problema, porque apenas um mês depois, ele enfrentaria um drama tão pesado que quase o levou a se reencontrar com o falecido parceiro de forma trágica. Tudo aconteceu em uma noite que mudou a vida do apresentador na cidade de Colômbia. Em 12 de setembro de 2025, Mike e sua namorada, Leticia Klein, passeavam a bordo de um Porsche clássico de 1958 em Colômbia, no Tennessee. Não era comum ver o casal por lá naquela época do ano, mas eles visitavam a região porque Mike havia investido anos de trabalho e milhões de dólares em um projeto pessoal para revitalizar a pequena cidade. O grande problema daquela noite não era o motivo da viagem, mas sim o fato de cruzarem o caminho de um motorista completamente bêbado. Enquanto dirigiam tranquilamente, um SUV invadiu a pista de repente e bateu de frente com eles. Como o carro antigo de coleção não tinha recursos básicos de segurança moderna, como os airbags, Mike segurou o volante com tanta força para tentar se proteger que a estrutura de metal se quebrou com o impacto do seu próprio corpo. Leticia revelou mais tarde que a reação rápida dele evitou que o peito dele fosse perfurado pela coluna de direção do veículo. Ambos sofreram ferimentos graves, mas Leticia levou a pior, devido à manobra desesperada que Mike fez para tentar desviar do outro carro. Ela foi resgatada de helicóptero e levada em estado crítico para o hospital, enquanto Mike vinha logo atrás na ambulância, apagando e acordando no caminho. Ele recebeu alta do hospital em 24 horas, mas Leticia ficou internada por longos 5 dias e ainda precisou retornar para passar por vários procedimentos cirúrgicos de acompanhamento. O motorista que causou a tragédia foi indiciado por agressão veicular, o que deu início a um longo processo na justiça para o casal. Em uma entrevista recente para a revista People em 2026, Mike abriu o coração sobre o trauma que mudou a sua perspectiva de vida para sempre. Um desabafo mais do que compreensível, já que esse acidente aconteceu logo após a dolorosa morte de Frank e da difícil decisão de Mike em fechar as portas de sua famosa loja em Nashville. Ele encerrou as atividades de Antique Archaeology no Tennessee em 27 de abril de 2025, após quase 15 anos de funcionamento. O fechamento marcou uma virada radical na vida da estrela de caçadores de relíquias, motivada pelo desejo de um ritmo de vida mais calmo e por uma mudança profunda em suas prioridades. O apresentador revelou que queria passar mais tempo em sua cidade natal, LeClaire, para ficar perto da filha pequena e de sua mãe, já com 81 anos. O fim da loja de Nashville em abril de 2025 não foi um fato isolado. A notícia disparou uma enxurrada de especulações de que Mike estaria abandonando a televisão de vez, pois os fãs temeram que o fechamento fosse motivado por falência ou por brigas feias no elenco. E até hoje, a pergunta que não quer calar na internet é: afinal, onde está a série agora? A resposta é simples. O programa está atualmente em um longo período de pausa. E embora alguns membros do elenco, incluindo Danielle, tenham alimentado boatos de que o programa teria chegado ao fim, o History e o próprio Mike já confirmaram com todas as letras que o mesmo não foi cancelado. E na sua opinião, quem foi o grande vilão dessa história toda? Se você estivesse no lugar de Danielle, de qual lado ficaria? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade.
Aproveite e clique no próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Você vai adorar!